Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais uma formação das virtudes e hoje iremos falar sobre a virtude da prudência. Essa virtude maravilhosa que muita gente não conhece o porquê da prudência, né? O porquê que nós precisamos ser prudentes, porquê que nós precisamos pensar melhor antes de falar alguma coisa, né? As palavras, elas têm uma força muito grande e elas podem causar um impacto positivo ou negativo na nossa vida. E esse impacto, ele pode reverberar por toda a sua vida, causando consequências muito graves. Então, a prudência, ela é muito necessária nos dias de hoje, em que a gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm uma prudência em colocar um comentário, uma prudência no falar, uma prudência em conversar com alguém, né? Então, isso é muito importante hoje em dia, tá bom? Então, hoje nós iremos falar justamente sobre esse tema que é bem importante, que é o tema da prudência, tá? Bom, mas afinal de contas, o que é a prudência, né? O que é ser uma pessoa prudente? Seja bem-vinda, Bernadette, William, coisa boa ver vocês por aqui. Vamos mandando o aviãozinho, que é uma setinhazinha que tem aí para as pessoas, né? Para as pessoas que estiverem interessadas nesse tema, que é um tema muito importante que hoje nós vamos falar. E essa live, gente, será uma live rápida, de apenas 20 minutos, né? Será uma live aula para poder conhecer mais sobre essa temática da prudência, que é um tema que a gente escuta muito falar, assim, a pessoa é prudente, a pessoa é imprudente. Mas, afinal de contas, o que é a prudência? Como é que eu posso me aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Que é uma virtude, que é outro assunto que também não é muito falado, e que as virtudes são os remédios, sim, para os dias de hoje, para os tempos atuais, certo? E antes de tudo, eu quero falar, seja bem-vindo, Zé Rubem. Coisa boa ver vocês por aqui, maravilha. Antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre o que são as virtudes. Já sabemos que as virtudes são causas de amadurecimento para as pessoas, são bons hábitos. Seja bem-vindo, Diego. Coisa boa. Já sabemos que as virtudes são bons hábitos que repetidos vão ser causa de amadurecimento para nós, né? Mas precisamos conhecer cada virtude. Na nossa live passada conhecemos sobre a ordem, falamos sobre a ordem, que foi a virtude inicial. E hoje iremos falar sobre a prudência, que é a mãe, considerada a mãe das virtudes. E por que a prudência é considerada a mãe das virtudes? Bom, então vamos lá começar então a nossa live, essa live rápida de apenas 20 minutos. E essa é a sua formação sobre virtude semanal. Seja bem-vinda, Simone, coisa boa ver você por aqui. Estamos começando agora e vamos falar sobre a prudência. Bom, gente, o que é afinal a prudência, né? Que virtude é essa que chega a nós? Durante séculos, a prudência ela foi identificada como sabedoria da vida. Então, aquela pessoa que é prudente, ela é considerada muito sábia. Ser prudente é agir de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. Ou seja, é preciso pensar antes de falar. É muito importante você começar a repensar o que você traz para os outros, né? Então, a prudência é quando eu ajo de um modo mais pensado, de um modo mais racional, não instintivo ou inconsciente, tá? A virtude da prudência é aquela que dispõe os meios para se alcançar o fim. Então, é importante entender isso. O que é a prudência? É quando eu disponho os meios para alcançar o que eu busco, que é o fim, tá? Mas é muito importante que os meus meios estejam alinhados com aquilo que eu acredito. Novamente, a gente vai entrar naquele tema que são os valores. Se os meus meios não estão alinhados com os meus valores,
obviamente que eu não vou conseguir alcançar, ou se eu alcançar, isso não vai ter muito a ver com aquilo que eu realmente acredito, ok? Legal, então, ouvir mais, né? Então, colocando aqui que a prudência é ouvir mais, com certeza. A prudência é a virtude guia da vida da gente. Os antigos a chamavam de auriga virtutum, né, gente? Aqui está em latim. Que são aquelas pessoas que têm as rédeas da sua vida nas mãos. Então, quem é prudente consegue ter a rédea da vida nas suas mãos, certo? Consegue dirigir a sua vida de uma forma mais pontual. Por quê? Porque repensa muitas vezes os sentimentos que chegam a si, né? Seja bem-vinda, Gisele, coisa boa ver vocês por aqui, todo mundo, Psi-encontros, bem-vindo também. É prudente aquela pessoa que procura guiar-se, né? Guiar-se pela sua fé, por aquilo que ela acredita. Muito importante ela ficar atenta ao que ela acredita. E aí, a partir desse momento, ela vai aprender a se guiar. Aqui eu vou trazer João Paulo II, vocês devem conhecer, nosso Papa, que foi nosso Papa maravilhoso. João Paulo II já dizia que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Quando somos prudentes, estamos contemplando a verdade e automaticamente estamos nos abrindo para a razão. Razão essa que hoje é muito necessária, né? Visto que a gente muitas vezes fala sem pensar e não consegue parar para pensar, gente, nas consequências que isso pode causar, né? Então, a maior imprudência da vida não é atravessar, por exemplo, uma avenida movimentada quando o semáforo está aberto. Claro que é, mas principalmente ser superficial. Então, claro que a maior imprudência da vida é você atravessar uma rua com o sinal aberto. Mas não é só isso. O pior de tudo é você ser uma pessoa superficial. É aquela pessoa que é deixada, que vai no embalo da vida, que vive na inércia. É aquele famoso ditado que a gente conhece: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, mais do que você atravessar uma rua, né? Claro que isso aqui é uma metáfora. O pior é você ser uma pessoa superficial. Aquela pessoa que deixa a vida se levar, né? Aquela pessoa que não procura parar para pensar no que está falando, gente. Lembrando aquela máxima que as nossas palavras, elas têm muita força, né? Então, agir com sabedoria, muito legal. E como é que eu posso agir com sabedoria? Sendo prudente, né? Então, quando eu deixo as rédeas da minha vida nas mãos das emoções desenfreadas e das paixões desenfreadas, como a ira, a raiva, a inveja, o amor próprio orgulhoso, porque existe aquele amor próprio que é saudável, que é necessário, nós precisamos nos amar. Mas existe aquele amor próprio orgulhoso. Então, quando eu deixo a minha vida nas rédeas das emoções e das paixões desenfreadas, como a ira, a raiva, a inveja, o amor próprio orgulhoso, a ambição egoísta ou do sentimentalismo irracional, por exemplo, aí eu começo a me desenfrear. Aí eu começo a perder a prudência. Por quê? Porque eu estou me deixando levar pelas emoções desenfreadas, né? E nós, seres humanos, nós somos razão e nós também somos emoção. Mas nós não somos emoção, assim como também a gente não é só razão. Então, quando eu me deixo levar por essas emoções desenfreadas, eu passo a perder a prudência, né? Então, eu me largo nas mãos dos desejos, procurando falsas razões para justificar aquilo que de fato está dentro de mim, que seria aquele desejo desenfreado, aquela coisa que você não sabe o que fazer com tudo aquilo. Tudo isso vai contra a prudência, tá? Quando eu decido mover-me pelos nervos, pela pressa, pela afobação, pela precipitação, quando eu mando uma mensagem que eu estou com a cabeça quente, quando eu mando um e-mail que eu vou ferir aquela pessoa, quando eu estou no Instagram e coloco um comentário que eu não parei para pensar, tudo isso me faz ser imprudente. E com certeza vai ter as consequências de tudo isso, porque as palavras, elas ficam ao vento, soltas, mas elas têm as consequências dela, né? Então vamos seguindo.
A prudência, gente, ela ajuda-nos a discernir cada circunstância e escolher os meios adequados para pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, por isso que ela é considerada a mãe das virtudes, indicando-lhe regra e medida. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que consegue ter uma medida. Ela não se deixa levar por essas paixões, né? Então, tudo isso nós precisamos ficar atentos. Será que vocês aí que estão me assistindo, vocês se consideram pessoas prudentes? Façam assim, com ok, se sim, se vocês percebem essa prudência em vocês, ou se não, eu preciso desenvolver mais a prudência em mim. Percebendo tudo isso que eu estou ouvindo aqui, eu percebo que eu não tenho agido com tanta prudência na minha vida. Certo, gente? Vamos comentando aí, que eu adoro interagir com vocês. Vamos comentando aí. Então, existe um santo maravilhoso que vocês devem conhecer, um estudioso, Santo Tomás de Aquino, que ele explica, ele vai falando a respeito da prudência, né, a respeito das decisões que vão surgindo nas nossas vidas, e ele traz 3 pontos necessários que nós precisamos começar a pensar, né? O pessoal que está começando a responder assim, sim, procuro ser, mais ou menos, preciso desenvolver mais. Legal, então a ideia dessa live é provocar realmente essa reflexão para cada um de nós, para a gente começar a pensar, será que eu sou prudente ou será que eu estou sendo imprudente no meu dia a dia, né? É para trazer essa luz, essa força nesse sentido de despertar em cada um essa necessidade da prudência, que ela pode sim ser desenvolvida, né? E que bom que ela pode sim ser desenvolvida. O primeiro passo aqui é o passo da reflexão, né? Então, para refletir, gente, como é que a gente pode começar a refletir prudentemente? Para refletir prudentemente, primeiro ponto, precisamos vencer a preguiça de pensar. Como assim, Graziele? Muitas vezes a gente esquece de pensar, né? O nosso dia a dia está corrido e muitas vezes a gente não procura pensar, a gente tem preguiça de raciocinar. Então, para a gente começar a provocar reflexão dentro de si, para a gente começar a pensar, a colocar reflexão dentro de si, nós precisamos passar a ser mais, precisamos pensar mais, raciocinar mais, tá certo? Vamos seguindo. Ter tempo para pensar na vida, sobre a vida, as coisas da vida. Você procura se proporcionar momentos de tédio, gente. São tédios necessários hoje em dia, ou você pega a todo momento que existe um tempo livre e você vai para o celular? Então, atenção para isso aqui. Como é que eu posso provocar reflexão em mim? Como é que eu posso começar a ser uma pessoa mais reflexiva e, por consequência, ser mais prudente? Eu preciso parar. Eu preciso ter tempo para pensar na minha vida, sobre as coisas da vida, sobre os momentos concretos, fixos, habituais, de meditação, de oração, se você é uma pessoa que gosta de rezar, tá? O exame de consciência é o momento que eu faço o quê? O meu exame de consciência. É o momento que eu começo a pensar na minha vida, que hoje em dia a gente não está muito habituado a pensar, né? Então, coloca aí nos comentários se você está habituado a pensar na sua vida. Se você está habituado a refletir sobre as coisas da vida ou se você procura sempre o celular ou outro meio para poder se anestesiar. Coloca aí para mim. O terceiro passo é cultivar o hábito de ler, pois ler facilita o hábito de pensar. Então, como é que eu posso me tornar uma pessoa mais reflexiva e, por consequência, mais prudente quando eu tenho o hábito de ler? Então, quando eu me proporciono momentos de leitura, isso facilita para mim o hábito de pensar. Então, recapitulando, primeiro passo, quando eu venço a preguiça de pensar. Segundo passo, quando eu começo a pensar nas minhas coisas, na minha vida. E o terceiro passo, quando eu cultivo o hábito de ler, o hábito da leitura. O quarto passo é saber usar a memória para aproveitar a experiência e se corrigir se preciso. Aqui, gente, é muito importante a gente entender que erros acontecem na vida. Todos nós erramos, né? A gente, na verdade, aprende errando. Você vai cultivando as coisas, você vai realizando suas ações e às vezes você acerta e outras vezes você erra, não é verdade?
Mas, quando você sabe fazer o uso da sua memória para aproveitar a experiência, se corrigir, se for preciso, você começa a se tornar uma pessoa reflexiva e, por consequência, você se torna uma pessoa mais prudente. Por quê? Porque você está refletindo sobre os teus erros, refletindo sobre as coisas erradas que você fez, que às vezes no calor do momento, às vezes numa paixão desenfreada, como a gente conversou aqui, às vezes uma emoção que está destemperada, que você soltou uma palavra que não queria soltar. Puxa vida, errei. Pois é, aí agora é hora de você repensar o seu erro, repensar a sua experiência e corrigir se for preciso, tá? Vamos seguindo. O próximo passo é ser humilde. Ser humilde é saber pedir o conselho a quem realmente possa dar, né? E aqui entra um ponto importante, a terapia, né? Muitas vezes as pessoas podem estar assim desnorteadas, não sei o que fazer. O psicólogo, ele vai te ajudar, vai te devolver respostas necessárias para que você possa sim pensar melhor, para que você possa começar a refletir sobre a tua vida e tomar ações mais prudentes, ações mais bacanas, né? Agora também existem os amigos maravilhosos que podem sim te ajudar. Lembrando que existe a diferença entre a terapia e a amizade. Mas, como estamos falando de conselhos, aqui também entram amizades bacanas. Aquelas amizades que você gosta de se aconselhar porque você sente que elas são importantes para você, tá bom? Vamos seguindo. Então, o passo da humildade é necessário porque aqui, gente, eu trouxe uma frase para vocês que é a seguinte: o primeiro passo da prudência é o reconhecimento das nossas limitações. A virtude da humildade. Quem disse isso foi São José Maria Escrivá. Então, como é importante para a gente, né, gente? A gente saber reconhecer as nossas limitações, né? A gente poder saber reconhecer os nossos erros, o nosso limite, aquilo que eu não consigo, mas que com a ajuda do outro, né, ou com a ajuda do psicólogo, eu consigo enxergar melhor. Então, a perspectiva muda, ok? Vamos seguindo. Aqui eu trouxe uma frase muito bacana que é: o homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. O que vocês acham dessa frase? Vocês acham que faz sentido? O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. Ou seja, ele é lento para refletir, ele vai pensar bastante, ele vai repensar e ele vai ver se realmente tem que fazer aquilo, obviamente, para não soltar, né, palavras desenfreadas, para não magoar as pessoas, para depois não se arrepender, tá? Mas também precisa ser rápido na execução, porque o tempo voa, as coisas acontecem, né? O mundo ele não para. E as oportunidades, muitas vezes elas aparecem, a gente não pode demorar a buscar encontrá-las, aproveitá-las. A gente precisa realmente seguir e pegar as oportunidades. Então, aqui existe um desafio. Como que eu posso ser prudente e, ao mesmo tempo, preciso executar logo essa ação, né? Então, é esse exercício da reflexão que eu trouxe que vai ajudar a gente a conseguir chegar na melhor solução das coisas, tá? A prudência, homem no sentido global, exatamente. A prudência ajuda-nos a discernir cada circunstância e escolher os meios adequados para pôr em prática, né? Vou repetir. A prudência nos ajuda a discernir cada circunstância da gente e escolher os meios adequados para pôr em prática. Certo, gente? Bom, vamos seguindo por aqui. E agora eu quero falar um pouco sobre decisões. Quem aqui tem dificuldade de tomar decisões? Diz eu aí para eu saber. Quem aí tem dificuldade de tomar decisões, gente? É fácil tomar decisões ou não? Trouxe para vocês uma frase que é a seguinte: se algumas vezes é prudente adiar uma decisão, então vamos cada um pensar na decisão que você tem que tomar, né? Então, se algumas vezes é prudente você adiar uma decisão até que se completem todos os elementos de juízo de valor, todos os momentos de reflexão que você já fez, então já refletiu, já fez um juízo de valor, já avaliou, fez todo esse processo,
uma grande imprudência é não começar a pôr em prática o quanto antes aquilo que vemos ser necessário fazer, especialmente quando está em jogo o bem dos outros. Então aqui já entra o nosso papel social. Nós fazermos o bem para a gente, mas também nós fazermos o bem para o outro. Então, quando eu tomo uma decisão bem pensada, não tão demorada, porque, como eu falei, as oportunidades elas vão passando. Então, quando eu tomo uma decisão bem pensada, eu refleti, eu parei para pensar realmente, eu já ponderei, eu já fiz juízo de valor, eu já avaliei, agora é hora de eu agir, né? É hora de eu fazer acontecer. E esse é um momento difícil para muitas pessoas, né? Eu tô vendo aqui que já colocaram aqui demais, é difícil para mim tomar decisão, é difícil para mim tomar decisão. Então pronto, vamos seguindo nesse momento pensando assim. Eu sei que é difícil tomar decisão. Na verdade, tomar decisão é difícil para todo mundo, mas para algumas pessoas é mais difícil ainda. Porque quando eu escolho algo, eu estou rejeitando a outra coisa, né? Eu tenho que optar por a decisão que eu decidi fazer, né? Eu preciso seguir aquele caminho. Então, quando eu escolho um caminho, obviamente, o outro caminho ele foi para o outro lado. Não tem mais, né, gente? Então, escolha é um processo decisivo. Por isso que às vezes é um pouco difícil. Mas eu quero trazer essa esperança para vocês. Sim, é possível, sim, é necessário. Se nós somos pessoas decididas, que vamos tomando as rédeas da nossa vida, lembra do que eu falei? Estamos alinhadas aos nossos valores, né? E vamos tomando as decisões da nossa vida, nós vamos se tornando pessoas mais assertivas, tá? Pessoas mais certas do que querem. Porque eu não estou deixando as oportunidades passar, né? Eu estou aproveitando o que está chegando para mim. E aí, gente, é muito interessante tudo isso que está acontecendo, porque verdadeiramente as oportunidades aparecem para quem tem coragem de arriscar, né? As oportunidades, elas surgem quando a gente se abre para elas. Se eu sou uma pessoa que tem uma postura mais fechada, se eu não procuro me abrir para o mundo, para as pessoas e para o que surge, as outras portas, elas não se abrirão para mim, tá? Mas se eu começo a ter uma postura de abertura, de sim, eu vou conseguir, sim, vai dar certo. Se a minha circunstância chega para mim, atenção para isso, ó. Se a tua circunstância chega para você, é porque você precisa se abrir a ela. A vida está pedindo para você alguma coisa. E se essa situação chega para você, é porque você precisa desenvolver. Então, como assim, Graziele? Por exemplo, muitas vezes vai aparecer para você tomar uma decisão. E aí, o que você vai fazer? Você vai fugir dessa situação ou você vai tomar uma decisão, tá? Você vai tomar essa decisão, porque aí você vai aprender a desenvolver a prudência. Eu não posso desenvolver nenhuma virtude sem exercitá-la. Então, as circunstâncias, as situações, elas aparecem para mim para que eu possa estar desenvolvendo essas virtudes. Faz sentido, gente, isso aí que eu estou colocando para vocês? Se sim, coloquem aí o ok, para eu sabendo que faz sentido para vocês. Guardei aqui mais 2 reflexões e vamos finalizando. Então, vamos lá para a reflexão. Perguntinha para vocês, atenção. Procuro ter com frequência alguns momentos de silêncio, reflexão, para eu meditar, para eu pensar na minha vida, tá bom? Para eu rezar, porque é importante também. Esclarecer comigo mesmo, tá? Esclarecer com quem eu acredito, com Deus, ou cada um acredita no que você acredita. Realmente eu procuro me proporcionar esses momentos, então procuro ter com frequência momentos de silêncio, reflexão, para meditar, para pensar sobre a minha vida, esclarecer esses pontos? Sim ou não? Vai pensando aí. Ah, já estou respondendo, sim, beleza. Próximo passo. Tenho o bom hábito de me aconselhar devidamente antes de compromissos sérios, de fechar negócios, de arriscar negócios arriscados ou de resolver problemas familiares, profissionais, ou às vezes uma decisão que é muito importante para você. Você tem esse hábito de se aconselhar com pessoas
Ou você cai naquela armadilha orgulhosa de achar que somente você sabe tudo, né? Próximo ponto. Caio na falsa prudência, atenção para esse ponto que ele é bem importante. Caio na falsa prudência dos medrosos que não querem arriscar nada e por isso adiam tudo, fogem de compromissos e se apavoram diante de ideias grandes e generosas. Percebo que este é o caminho garantido para a mediocridade. Gente, esse é o caminho garantido para a mediocridade. Se você quiser ser uma pessoa medíocre, faça isso. E eu sei que você não quer ser uma pessoa medíocre. Porque o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que está na média. Ela não faz nem mais e nem menos. Ela está na média. Ela cai na falsa prudência de achar que não vai conseguir, de deixar que o medo tome de conta dela, de não arriscar nada, ok? Isso é uma falsa prudência, não é a prudência verdadeira. A prudência verdadeira é essa que eu falei. Se proporcione momentos de reflexão, mas também momentos de ação, certo? Bom, gente, essa foi a virtude da prudência. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, falem aqui, compartilhem comigo. Como eu falei, foi uma live rápida, é sempre muito rápido, porque é bom que seja assim, né? Porque faz parte do processo. E eu gostaria de agradecer pela presença de todos, vou tirar aqui uma selfie, para todos nós ficarmos aqui. E eu fico muito feliz que vocês tenham estado aqui até o final. Compartilhem aí com as pessoas que não conhecem essa virtude da prudência. E na próxima terça-feira teremos mais uma virtude. Então convide amigos, familiares que também querem conhecer sobre as virtudes. Esse assunto que é maravilhoso, que ilumina a gente, né? Traz uma esperança. Para mim tem sido assim transformador fazer essas lives. Compartilho com vocês. Tem sido maravilhoso, assim, né? Porque transforma aqui dentro, né? Quando eu falo, não é para vocês, mas principalmente é para mim também, é para viver tudo isso, né? Então, fico muito feliz. E é isso, um beijo. Fico feliz que vocês tenham gostado. Só comentários positivos, muito bom. Nos vemos na próxima, tá bom? E compartilhem com quem ainda não viu essa live. Um beijo. Muito feliz de vocês todos aqui, todos queridos. Beijo. Tchau.